Eu acho que seria importante eu te contar, pelo menos, como é que começou a coisa, entendeu? Exatamente. Tá, então tá. Eu tenho uma pergunta aqui que eu fiz para os outros, sim, que é a seguinte: como é que o senhor começou no rally? Mas ao contrário. Eu também tenho um comentário do Pastro que diz o seguinte, que o seu Roberto Jacob sim, é o pai do rally. Isso, e eu sou a mãe. E o senhor é a mãe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Saudoso amigo, companheiro de praia, mesma idade, fanático por automobilismo, correu diversas vezes em Tarumã, correu a prova da praia Antonin Bulamarque. Era um aventureirão de carro, dirigia que era um espetáculo, um piloto de mão cheíssima, cheíssima. E o Jacob pertencia ao Clube Inglês, aqui em Porto Alegre. E o Clube Inglês tinha uma tradição de realizar um rally familiar. Os casais pegavam os filhos e faziam um rally para Gramado, para Torres, para Santa Cruz. Eles inventavam Pelotas, inventavam um rumo para fazer um congressamento, que chamava-se rally, que em francês a palavra rally quer dizer encontro. E, fruto disso, ele lia a revista Autosport, e um dia ele viu um rally no Brasil, aqui um rally patrocinado pela Alitalia, que legal, Ô Luiz, vamos por esse rally? Eu disse, mas o que é o rally? Ele disse, não, uma prova de regularidade, que não sei o quê. Eu sei mais ou menos assim, porque no clube a gente fala, mas essa aí é um pouco diferente, tá? Então vamos. Ele se inscreveu e nós fomos de Fuca, em 1966. Eu tinha 26 anos e ele também. E fomos para São Paulo. Fomos direto na revista Autosport falar com o jornalista que era o responsável pelo rally e pelas reportagens todas. Aí nos apresentamos e disse, cara, nós queremos saber o seguinte, nós queremos pôr o rally, nos inscrevemos, mas nós não sabemos como é que é o rally. Aí ele nos deu uma rápida explicação, como é que era, como é que não era. O carro, um Volkswagen montado com um velocímetro de 1.000 em 1.000 metros, eu sem equipamento nenhum, levei um cronômetro que eu tinha de 30 minutos, era nosso equipamento. Mas nos encorajamos então e fomos lá, largada, era um rally muito interessante que tinha largadas simultâneas do Rio e de São Paulo. Vinham pela Dutra em sentidos opostos, se encontravam no meio do caminho e subiam em direção a Belo Horizonte e voltavam ao Rio de Janeiro. Então era uma prova de um dia inteiro e a gente tinha que estar preparado fisicamente. Nós com 26 anos éramos uns gurizotes, para mim era barbata. Mas tudo novidade. Então, bom, a história é o seguinte, nós estamos aqui no meio dos paulistas que já sabem o que é rally, já praticam esse esporte há algum tempo aqui.
sabe muito mais do que nós. Então nós não podemos deixar passar o cara que está atrás de nós, nem podemos chegar no cara da frente. Essa é a nossa navegação, vai ser essa aí. E não deu outra. E fomos participando, lá pelas 10, 11 da noite teve um neutro, e o pessoal tudo tomando boleta, café preto, e diz o Roberto para mim, vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar uma cerveja. Os caras quase morreram quando nós tomamos uma cerveja e eles tomando os ativantes para não ter sono nem nada. E aí o rally foi, para nós foi um espetáculo, um passeio muito bonito. E vendo, convivendo nos neutralizados, tá? Aí nós fomos aprendendo alguma coisa de rally, fizemos amizade com o pessoal tanto do Rio como de São Paulo. E tiramos, não sei se 12º ou 13º lugar, foi uma coisa espetacular. Mas foi na pura sorte, na pura sorte. Então, assim começou o rally. O que aconteceu? Na volta a Porto Alegre, nós falamos que o rally tinha sido muito bom, A Caldas Júnior naquela época tinha um churrasco que fazia lá, o pessoal não recebia hora extra. Então nas quartas-feiras eles faziam um churrasco. O pessoal mais da direção, não os mecânicos, era só o chefe das mecânicas. Eram 6, 7 pessoas que faziam churrasquinho toda quarta-feira. E eu, de vez em quando, eu ia lá. E cheguei lá e comecei a contar, e lá estava o Gert Funk, o Paulo Milani e o Adriano Soares. Esses nomes são fundamentais no rally do Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Não, mas o rally foi assim, foi bacana. Como é que é? Mas como é que é o negócio? Mas como é que funciona? Eu aí dei a minha tradução, entendeu? Se nós fizéssemos um rally, o ano que vem nós vamos junto. O Gert Funk botou na cabeça que ia junto. Então passou um ano. Veio o próximo rally, lá em São Paulo de novo, no Rio de novo. Não, em São Paulo, São Paulo. No rally de novo, nos inscrevemos, mas já sabiam como é que era a prova, entende? Aí nós fomos bem melhor, tiramos o 25º lugar. Eu já entendi alguma coisa de rally. Aí a situação piorou um pouco. Mas a festa foi igual um espetáculo. O Gert foi com o cunhado dele e tiraram, acho que até um pouco menos do que nós, se não me engano. Mas foi por aí também, entre 20º e 18º, uma coisa assim. Mas ele ficou entusiasmadíssimo com o que ele viu e com o que ele achou que podia acontecer. Então voltamos para Porto Alegre, no churrasco das quartas-feiras. O Gert explicou, o Adriano e o Paulo enlouqueceram. Pois é, e aquilo foi indo, até que o Adriano disse, vamos falar com a Ipiranga, vamos organizar um rally no Rio Grande do Sul. E foi o que aconteceu, meu amigo. Aí vamos primeiro rally Ipiranga, 1968. Foi um rally extremamente bem organizado, dava um automóvel de prêmio, um Carmanguia vermelho. E os paulistas vieram com 3 duplas, tiraram primeiro, segundo, terceiro. Quer dizer, eles sabiam o rally, nós não sabíamos o rally, entendeu? Foi a nossa primeira prova, assim, que houve. Mas aquilo foi um sucesso, foram 153 carros inscritos. Foi uma coisa maravilhosa. Aí ficou aquela... Segundo rally Ipiranga, vai ter que sair. E aí Ipiranga disse, está confirmado. Como o Geraldo já contou na palestra dele, nós temos o horário correto, a Guaíba inventou de botar o bip da Guaíba, que hoje a maioria das rádios tem o bip da hora certa. Que o rally, o cronômetro é a peça fundamental. Uma das peças fundamentais é o cronômetro estar ajustado. Não adianta ter um relógio que atrasa ou que adianta porque atrapalha. Então a hora certa é fundamental. E aí nós falamos tanto, e o primeiro rally Ipiranga foi um espetáculo de promoção para Ipiranga, para nós, ganharam os paulistas, né? Tiraram primeiro, segundo e terceiro, vamos para o segundo rally Ipiranga. Aí nós já tínhamos mais maturidade, já escolhemos um trajeto um pouco diferenciado, mas era sempre um rally de 2 dias, saía no sábado e voltava no domingo. E aí o número passou para 204 inscritos. De novo, um carro, um Corcel. Foi um espetáculo. Outra vez, nós fazíamos no segundo ano, no primeiro ano nós montamos uma barraca na Praça da Alfândega, no segundo ano montamos uma barraca lá no Parque Farroupilha, para fazer as inscrições. E ali foi muito bacana e tal. Vamos para o segundo rally, deu tudo certo de novo, maravilha. Os paulistas ganharam outra vez.
e nós ficamos chupando o dedo. Mas ali nós descobrimos que, para correr ali, tinha que ter um pneu que chamava-se cinturata, é um pneu duro, um pneu com cinta de aço interna que não varia tanto quanto o pneu normal. Então os paulistas ganhavam por causa disso, a medida deles era uma medida certa, a nossa medida oscilava. E ali nós descobrimos uma pólvora. Então começamos a desenvolver pensamento, o rally, a turma do Geraldo, time gaúcho de rally, foi correr o rally em Montevidéu, se entusiasmaram, resolveram fundar o clube de rally. E nós fomos convidados, evidentemente, né, e participamos diretamente. O meu irmão Paulo é o número 5, sócio, o Geraldo é o número 1, e o Chico, o navegador, é o número 2, o Paulo é o número 5 e eu sou o número 11, sócio número 11 do clube de rally. E fomos para a Assembleia de Fundação, foi um espetáculo, e em seguida fizemos um rallyzinho, o rally da Paçoquinha, que nós chamamos, porque ia numa churrascaria Paçoquinha lá em Nova Petrópolis, Picada Café, por ali, ou depois de Nova Petrópolis, o rally da Paçoquinha. Nesse rally eu corri com o Adriano Soares, e ele inventou, eu não tinha facite, eu não tinha curta, não tinha nada, ele inventou de correr com uma divisuma elétrica ligada na bateria, com transformador, com tudo, e eu fazia aquele barulho todo para tirar o papelzinho para ter o resultado. Era um espetáculo. Só que não funcionou. Tiramos 5º lugar. Mas ali nos apaixonamos pelo rally também, entendeu? Nosso rally, né? E vimos que as nossas estradas são fantásticas, as regiões maravilhosas para correr, e aí começou o clube a crescer. Então eu digo sempre, por que eu fui a mãe? Porque eu te ajudei a gerir. Mas na realidade quem foi meu grande companheiro foi o Gert Funk. Então o Jacob é um nome fundamental, Gert Funk é outro nome fundamental. Depois vem Geraldo Goldberg, que foi na realidade oficialmente o nosso primeiro comandante, e sempre se comportou muito bem. E o que ele disse para ti é exatamente a definição do rally no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Honestidade, companheirismo, regra fundamental. Há 52 anos tu vês isso no rally no Rio Grande do Sul. Como eu nasci numa época conflagrada, 37, meu nome é Adolf Erwin Gerhard Goldberg. E quando eu estava no 2º ano primário, na escola particular Dom Pedro II, o pastor visitou o meu pai e disse: Senhor Goldberg, o seu filho não pode mais ser chamado de Adolf, porque no colégio está criando problemas. Então eles decidiram que seria Gerrato, que seria Ervino, porque Ervino Erwin era o nome do meu pai. Aí, não sei se foi minha mãe ou o pastor mesmo, disseram, então Geraldo, traduz o Gerhard. E aí, gente, ficou Geraldo e fiquei conhecido no Brasil e no mundo como Geraldo. Pois muito bem, eu tinha oficina mecânica e naquela época eu já trabalhava com direções hidráulicas e tinha uma firma que mais tarde viria a ser a DHB, Direções Hidráulicas do Brasil, e eu lá na oficina desenvolvia suportes, bombas para adaptar nos carros. E nós adaptamos nos ônibus de uma empresa que fazia naquela época, o nome do dono da empresa era Manny Stobels. Ele tinha uma empresa que ia a Montevidéu. E ele aceitou a proposta do Mandela de instalar a direção nos ônibus dele. Gente, eram uns fenemé, feio, nanico e mentiroso. Os caminhões pesadíssimos. E a direção consistia em uma válvula, uma bomba, evidentemente, e um cilindro que atuava diretamente no eixo da roda. Mas o que acontecia?
esses carros faziam Porto Alegre, Montevidéu no barro. Saíam de Guaíba e até a entrada de Montevidéu era barro. E no Taim, esses carros, quando atolavam, a roda trancava e o motorista ficava forçando a direção. A bomba tinha tamanha potência que dobrava a haste do cilindro. E o carro ficava trancado no meio da estrada. Então não foi nem uma nem duas que eu fui para lá de jipe, levava outro cilindro, desenterrava as rodas, desenterrava o cilindro, botava um cilindro novo e o ônibus ia embora. E aí o que aconteceu? Eu comecei a conhecer o pessoal de Montevidéu, o pessoal da manutenção automotiva, comprava peças lá e trazia. E aí eu conheci o pessoal do ACUR, Automóvel Clube do Uruguai. E eles me convidavam para participar e tal. Aí eu cheguei a participar uma ou duas provas, mas gente, mais de experiência para ver como é que funciona um rally. E depois nós tivemos a sorte da Ipiranga realizar o rally aqui no Rio Grande do Sul. A Caldas Júnior e Ipiranga foram os nossos ponteiros. Uma pessoa que nos atendeu de forma sensacional era o engenheiro Gert Funke da Caldas Júnior. Esse era o nosso ídolo em questão de rally. Mas aí conquistamos a simpatia de toda a família Milano, do Adriano Soares e demais diretores da Caldas Júnior, que inclusive, eu não sei se já foi comentado, instalaram o bip da Guaíba para que o rally tivesse hora certa no segundo. Isso aí nos honrou demais, porque nós não tínhamos onde buscar informação e a Guaíba foi lá e nos atendeu, botou a hora exata. Isso foi um outro dos, digamos assim, dos presentes que o rally ganhou da Caldas Júnior. E fora a divulgação, porque a nossa divulgação era feita de manhã, de tarde e de noite. Folha da manhã, Folha da tarde e Correio do Povo. Foi muito bom. Por aí começamos o rally e com isso eu tinha um parceiro, tenho ele até hoje, o Francisco Ricardo Römmler. Ele era engenheiro de voo da Varig. E ele era o nosso transportador de peças especiais para os nossos carros de competição. O Chico passou a ser meu navegador e fez os 2 de Ipiranga comigo, fez um outro rally de brincadeira no Uruguai. Viemos para cá e começamos a correr rally nos Ipiranga. Nos deu tamanho embalo que nós formamos o Team Gaúcho de Rally. Eram 5 duplas e nós fizemos o primeiro rally. E o mais interessante, gente, quem é que teria que fazer o próximo rally? Quem ganhasse o rally. E olha, funcionou maravilhosamente, era um entusiasmo, cada um queria fazer o seu rally, né? E aí nasceu o rally no Rio Grande do Sul. Em 69, nós conseguimos congregar um grupo bastante grande e numeroso de pessoas e fundamos o Clube Porto Alegre de Rally, e do qual eu tive a honra de ser o primeiro presidente. Que legal. O Francisco Santos, ele relata no livro dele que o senhor tem uma história que o senhor era para ir para Portugal, um rally lá, e não deu certo. Como é que foi? Não. Deu tudo certo. Eu acho que na vida da gente, a gente tem que utilizar o lado bom das coisas. Nós ganhamos, na nossa categoria, o Rally da Integração. O Rally da Integração foram 6.000 quilômetros em 5 dias. E nós, na nossa categoria, chegamos primeiro. A Ford tinha colocado 5 carros. E nós despachamos os 5 carros da Ford. E aí o seu Greco parece que não gostou muito dessa ideia.
Passado o rally, nós fomos convidados pelo Automóvel Clube de Portugal para participar do rally Volta a Portugal, que era mês de maio, coisa assim. E o Chiquinho ganhou passagem, ganhamos tudo dos portugueses. Eu levei o meu Corcel para Ford, que a Ford ia revisar ele, mas eu já tinha revisado. O motor era o que eu tinha feito para o Rally da Integração. O carrinho estava pronto, mas eles iam revisar. Tudo bem. Eles revisariam e despachariam o carro junto com o Puma do Jean Balder. Gente, vocês lembram que nós vivíamos na época do telegrama. Eu passava 5 telegramas por dia para fora, pedindo posição do carro. E, gente, não respondiam. Isso me deixava doido. Aí eu fui para Espanha, para Madrid, para alugar um carro dentro das características do meu, que era um Fiat, uma coisa assim. Mas, gente, eu não arrumei patrocínio para poder alugar o carro, né? Voltei para Portugal e nada. O rally saiu. E eu fiz todo o levantamento com um Opel Manta, que era de um copiloto da Varig, que foi transferido, tinha feito o estágio dele em Portugal, e terminou e não sabia o que fazer com o Opel. Então ele terminou dando esse Opel para o meu navegador, e nós fizemos todo o levantamento do rally, na esperança de que o nosso carro chegaria. Mas, lamentavelmente, não chegou. E aí, de presente, o pessoal da organização do rally sentiu o meu drama, porque chegou o carro do Balder e o meu não chegou. Eles me deram como prêmio de consolação: para onde é que o senhor quer viajar antes de voltar para o Brasil? Aí eu disse: olha, os meus parentes moram em Nova York, mas eu não tenho visto. Sem problema. Gente, como eles conseguiram me botar no avião, e o comandante que foi no voo foi comigo na alfândega e disse: olha, esse senhor é assim, assim, assim. Deixaram passar, e eu fui visitar meus pais sem ninguém saber que eu estava chegando. Foi uma beleza. Então o rally não deu certo, mas deu certo. Eu estou dizendo, quer dizer, do limão nós fizemos uma limonada. Um suporte mecânico, eu mesmo, não que não precisasse, mas o senhor mesmo conseguia resolver. Não, mas um detalhe, isso acontecia e existia no rally, e existe dentro dos rallies até hoje. Se o carro da nossa frente tiver um incidente, um acidente, nós oferecemos a nossa posição do rally para dar uma mão para o parceiro. Isso é uma coisa que eu acho que não é tanto esportivo, mas é mais uma coisa de consciência de todos nós ralliceiros. O símbolo do rally, que é a reunião de amigos. A união, exatamente. Esse é o lado que eu acho que é responsável pelo nosso CPR estar com 50 anos e com a mesma garra que tinha quando nós iniciamos. O CPR monopolizou o rally no Rio Grande do Sul. Não houveram em outros municípios clubes que terminaram montando departamento de rally, funcionaram muito bem. Eu me lembro que tinham em Passo Fundo, tinham em Caxias, hoje o rally tomou outro momento, que é o rally de velocidade. Não substituiu o rally de velocidade, porque o piloto de velocidade é um e o piloto de rally de regularidade é outro. Então não teve, digamos assim, dos outros clubes interferência no CPR e nem do CPR dos outros clubes. Sempre conviveram pacificamente. Mas o CPR ajudou a construir essa história. Sim. Foi o esteio
para que outros clubes se formassem. O automobilismo foi na minha vida um capítulo que eu sempre digo, quem criou os meus 3 filhos foi a minha esposa, a Lia, com a qual estou junto até agora, 61 anos, e que eu continuo admirando como pessoa e como mãe dos 3 filhos que tivemos. E ela teve o condão de criar os filhos, porque eu corri muito para montar rally e para montar corrida de automóvel. Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para o senhor dizer é o seu nome completo. O senhor tá no céu, tá? Você? É, porra. Você? Tu? É, Gaúcho? Tanto faz? pode me chamar de naninho. Eu venho do meio do automobilismo desde bem criança. Com 8 ou 9 anos de idade, eu já frequentava 2 oficinas. A oficina do Breno Fornari e a oficina dos Ivers. E eu fui crescendo nesse meio, sendo muito amigo do Ivers e muito amigo do Antônio Miguel Fornari. A gente foi crescendo, foi indo aos 11 anos para o kart. Tá? Daí, naturalmente, a história era ir para a pista. Como é que eu cheguei no rally? Meu tio era navegador. Meu tio, antes da primeira prova do Clube Porto Alegre de Rally, meu tio teve o piloto dele com o pé quebrado. E me convidou para correr um rally. E eu disse para ele, então tá, então eu vou fazer essa coisa aí contigo, que vocês que mandam quando acelerar, quando não sei o que. Tá. Fiz a primeira prova, tirei um 2º lugar, gostei muito. A partir daí, eu continuei fazendo velocidade, mas fui me distanciando. Fui fazendo só provas de longa duração, que eu fiz por muitos anos ainda. Tá? E comecei a fazer rally normalmente. Tá? Em 1972, a Plub montou a primeira equipe de rally do Rio Grande do Sul. E eu fui convidado para fazer parte da equipe Plub, pelo Carlos Guido Vec, que era um médico, tá? Era o dono do pronto-socorro infantil. O Vec foi o primeiro campeão brasileiro de rally como navegador. Era a dupla Jorge Uma, Carlos Guido Vec. Então, a equipe Plub tinha 3 carros. Era o Uma e o Vec, o Peter Kuntz e o Paulo Feck, e eu e o Roland Leff. A equipe Plub terminou no final de 74 e eu fui correr por uma outra equipe, que foi a equipe Amadeu Rossi, com um outro navegador, que é o Luiz Caldas Milano. Eu corri com o Luiz pela Amadeu Rossi 2 anos. Daí, nessa época, a Gaúcha Car montou uma equipe de rally. A Gaúcha Car tinha uma concorrente muito forte no comércio de automóvel Volkswagen, que era carro do povo, que montou a sua equipe.
Então o Luiz e eu fomos correr pela Carro do Povo. Corremos pela Carro do Povo até 1978. Em 78, a Fiat, que tinha chegado ao Brasil em 77, montou algumas equipes no Brasil com algumas concessionárias e com patrocínios. A Calçados Azaleia, junto com o Tênis Olímpicos, montou uma equipe junto com a Auto Nações de Novo Hamburgo. 78, 79, eu corri de Fiat pela Olímpicos Azaleia. Tá? Eu fui campeão brasileiro de 78. Eu fui o primeiro e único campeão brasileiro de Fiat. Em 79, eu continuei correndo de Fiat, fui vice-campeão brasileiro. Em 80, a gente resolveu fechar uma parceria, que foi uma coisa muito legal, porque todo mundo brincava muito que não ia sobrar nada. Junto com o Ivers e com a Puma, nós fizemos uma Puma para rally. Então, em 1980, eu corri com o Paulo Feck de Puma. Nós somos vice-campeões brasileiros, gaúchos e sul-brasileiros. Nessa época havia o Campeonato Sul-Brasileiro. Em 81, uma dupla da Gaúcha Car parou e a Puma começou a sentir dificuldades para manter a Puma feita pelo Ivers, que era um cara extremamente detalhista. As peças para ele tinham que ser de excelente qualidade. Nós somos os primeiros a usar os pneus MS da Pirelli no Brasil para rally. A não ser a equipe de fábrica, porque a Fiat trouxe pneu Pirelli MS para correr o Rally Internacional do Brasil, em 79. Então, a gente foi convidado pelo Laírson Kunze para correr pela Gaúcha Car. Daí, a gente estreou o Gol na Gaúcha Car em 81. Nós corremos um ano de Gol. A Gaúcha Car não quis ficar mais andando de Gol. A gente foi andar de Passat. Nós andamos de Passat até 85. Depois a gente continuou na Gaúcha Car até que a equipe terminou. A Gaúcha Car Ipiranga terminou em 91. Começou no Regularidade. Comecei no Regularidade. E o Regularidade é, vamos dizer assim, a base É o nascedor do rally. do rally de velocidade. Eles falam muito num dos rallies mais antigos que tem na história, e esse rally, a gente tem um companheiro no clube, que é o Rubens Statich, que ele é um cara que conhece bastante a história. O rally de Monte Carlo, ele até 53 ou 54, ele foi regularidade. E aí, a partir do rally de Monte Carlo, eles começaram a ficar rallies de regularidade com trechos que eles chamavam de primes, com trechos de velocidade, até acho que 58, assim. Eu acho que é o início dos anos 60, que a regularidade saiu totalmente. Se não foi até um pouco mais tarde, dependia do país, dependia... na América do Sul, a regularidade foi até bem mais tarde. Tá?
O primeiro país a ter velocidade nos anos 70 foi a Argentina. E no Brasil, o primeiro campeonato brasileiro de velocidade foi em 1981.